Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com Tupani, Caturral, a paz do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Obrigada. Com alegria, quero agradecer essa amada igreja na pessoa do pastor Natanael, presidente, né? Pela honra de nos dar a oportunidade de eu e a missionária Beni estarmos aqui nessa noite para compartilharmos os feitos do Senhor nosso Deus. E com alegria, antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, né? Nós trabalhamos ali com 3 povos indígenas, povo Capó, povo Guajajara e agora o povo Canela. A obra está se estendendo, né? E também temos o Aguajá, que nós, inclusive, alguns dias atrás, eu e a missionária Beni estivemos lá na margem do rio, estendendo as mãos para o outro lado, onde habita naquelas matas o povo, ao Aguajá, que precisa ser alcançado para o Senhor Jesus. E os irmãos orem por aquele povo também. Glória a Deus. Queridos, eu quero entregar aqui uma simples lembrança. Glória a Deus. Quero chamar aqui o diácono. Deixa eu ver aqui. Tem um nome aqui, né? É o pastor lá de Petrópolis. Pastor Marcelo. Diácono Marcelo, né? Aqui está representando o povo Guajajara. Tá bom, irmãos? Essa mini flecha. Queria pedir para a missionária Beni passar aqui as mãos do diácono, em nome de Jesus. Aqui está representando um povo que tem mais de 20 mil pessoas lá, certo? No Maranhão. Glória a Deus. Quero chamar aqui o irmão. Oi, irmãos, perdão, estou procurando aqui o nome. Eu quero convidar aqui o evangelista Luiz Paulo. E eu quero entregar para ele, aqui representando o povo Canela. Aqui esses artesanatos são de cada povo, certo, irmãos? Eles trabalham com palha, não é? Quero passar as mãos dele em nome de Jesus, representando a nação Canela. Nada. E eu, finalmente, né, quero colocar esse cocá no nosso cacique, né? Glória a Deus. Presidente, pastor desse ministério, que Deus tenha abençoado, né? Que o Senhor alargue as tendas desse ministério de forma grandiosa. Pastor Natanael, que as sementes que o Senhor está semeando ali possa multiplicar na sua sementeira. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu me sinto de volta para o lar, viu? Agradeço pelo retorno desta parceria. Os irmãos abriram o coração, nos abrigaram novamente, né? De forma abençoadora. E quero dizer para os amados irmãos que vocês estão fincando estacas, né? Alargando tendas juntamente conosco. E que o Senhor venha abençoá-los de forma grandiosa. E a saudação dos nossos irmãos Guajajaras, dos nossos irmãos Capó, dos nossos irmãos Canelas. E em breve traremos as saudações do povo ao Aguajá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos amados, vamos à parte mais interessante da nossa conferência, que é a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Deus. O Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar.
E alguns dias atrás, a Mara estava falando comigo e eu disse para ela assim, Mara, eu nem me liguei no texto do tema da festa, da conferência. A mensagem que eu estava preparando era uma outra palavra. E ela, não tem problema, deixa Deus te usar. E eu disse, não quero ser digressiva com o tema da conferência, né, irmãos? E então nós vamos abrir e ler no mesmo texto em que os irmãos estão nesta conferência, no livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos amados, eu observo ao longo, assim, desse tempo de obra missionária, que eu sempre digo assim, a obra missionária, ela não é feita somente pelo missionário que está lá na linha de frente. Se fosse, irmãos, o missionário que diz que ele faz algo sozinho, é meio duvidoso. Porque a obra só avança quando surge um cuidado com a obra e com este missionário. Glória a Deus. Portanto, sempre nós olhamos para a obra missionária e eu observo as igrejas ou a nossa vida como cristão e vejo que a obra mais relevante ou a atitude relevante da vida de um cristão ou da vida de uma igreja está na sua atitude ou na nossa atitude que glorifique e exalte e demonstre um verdadeiro serviço para Deus ou em Cristo Jesus. E servir aos necessitados, seja ao campo missionário, ou seja, alguém que está ao nosso lado, é um ato, irmãos, é um ato que reflete você fazer algo ao próprio Cristo. Por que às vezes, nós olhamos e lemos esse texto e todos querem ficar à direita? Ah, mas eu vou estar à direita naquele dia, no julgamento das nações, vamos dizer assim, nesse texto. Eu quero estar à direita de Cristo. Eu certamente vou estar à direita porque eu faço isso e faço aquilo. Eu certamente vou estar seguramente à direita porque eu tenho umas atitudes diferentes de fulano. Mas se nós olhamos para a palavra, a atitude que vai nos fazer estar à direita são ações movidas pelo amor ao nosso próximo. Aleluia. E esse amor, irmãos, ele é imbuído de tantas coisas. Olha só, quando Cristo estava com aquela multidão, os discípulos chegaram para ele e disse, mestre, despede a multidão, porque eles têm fome. Mas o que Jesus disse? Eu não posso despedir uma multidão faminta. E ele olhou para os discípulos, e os discípulos disseram, mas nós não temos comida. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Jesus lançou para eles uma resposta, não é, de contrapartida, fazendo eles entender que aquilo que eles tinham, se eles entregassem para Jesus, seria multiplicado e a multidão seria alimentada. O segredo é, irmãos, se você quer alimentar alguém e se você se acha incapaz, esse pouco que nós temos, nós vamos primeiramente levar ao Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. E Jesus disse, nós não vamos despedir, eu não vou despedir a multidão faminta. Vocês é que devem alimentar a multidão. Mas como vocês? Como eles? Porque Jesus poderia dizer, tragam a multidão e eu vou alimentá-los. Mas Jesus disse, vocês vão alimentar a multidão. Jesus, irmãos, está conferindo a nós
essa responsabilidade social e espiritual. Sabe? Quando este amado irmão falou que estava alimentando tantas pessoas, com a ajuda de tantos parceiros, a obra missionária, ela é construída, ela é realizada por uma rede de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Seja o que vai, seja o que faz, o que ora, o que contribui no final daquele grande dia. Lá, alguém diz assim para o missionário, às vezes para nós: eita, mas naquele dia a tua coroa vai estar cheia de pedras. Ai do missionário, se não fossem joelhos que se dobram dentro dessa igreja. Ai do missionário, se não for o recurso que sai das suas mãos, a semente que você lança e chega na mão do semeador, e ele semeia e a obra avança, porque são pessoas comprometidas com um coração imbuído de amor pelo próximo, e esse próximo está perto de você e está lá no campo missionário. Glória a Deus. Os discípulos disseram então, tomaram aquele alimento e Jesus disse: tragam a mim. Irmãos, o segredo de nós alimentarmos pessoas, seja de forma social ou espiritual, é levar a Cristo o que nós temos, aquilo que está à nossa disposição. Às vezes você pode dizer assim: eu gostaria de ajudar um missionário a alimentar a sua família. Eu gostaria, mas eu não posso. Mas eu sei que dentro de você, da sua casa, tem uma pequena semente que, se você levar a Cristo, Ele vai multiplicar no teu celeiro. Glória a Deus. E os discípulos levaram. Qual foi o resultado? A multidão faminta foi alimentada. Glória a Deus. A responsabilidade de nós não despedir ninguém de mãos vazias. Não despeça ninguém de mãos vazias. Você tem algo de Deus para dar. E você tem algo para levar aos pés do Cristo de todas as coisas. E quando você depositar aos pés de Cristo de todas as coisas, Ele vai fazer brotar no teu celeiro, germinar a tua semente e vai frutificar. E você vai alimentar homens e mulheres que precisam, seja de forma social ou espiritual. Jesus se identificava com as pessoas famintas. Assim como Ele também queria que essas pessoas entendessem que Ele era a água viva. E de tal modo que Ele chegou a dizer: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais morrerá. Porque, irmãos, o pão que alimenta a alma. Nós olhamos hoje para as estatísticas. Quantos milhões de pessoas estão famintas no mundo? Mas se nós olharmos para a humanidade, quantos milhões de famintos espirituais, e que nós temos esse pão da vida, que é Cristo, e nós nos negamos, às vezes lá no nosso emprego, no seu trabalho, na sua escola, entra alguém que, se você olhar além do físico, você vê uma alma sedenta, faminta pelo pão da vida. Às vezes pessoas que buscam em relacionamentos algo para satisfazer a sua alma ou o seu interior, e você que tem esse pão da vida, chame essa pessoa, compartilhe o pão da vida, sacie a fome espiritual dessa pessoa, e ele vai se contentar na alma, porque você está dando o pão que você recebeu, que é o próprio Cristo. Glória a Deus. Nós entramos, irmãos, numa aldeia, na aldeia Canela. Há poucos dias, eu e a missionária Beni, 9 horas de viagem de Santa Inês para o sertão. E mais de 1 hora de estrada, só aquelas costelas de vaca que os irmãos sabem, que 3 dedos assim. O arzinho do carrinho missionário chegou só o bagaço, de tanta costela de vaca na estrada. E quando nós chegamos naquela aldeia, irmãos, para realizarmos aquele trabalho,
das lideranças daquela comunidade. É um lugar seco, é um sertão. Mas além da sequidão física, tem a sequidão da alma. E que nós levamos o alimento da palavra de Deus. A fome do alimento da palavra de Deus. A provisão do alimento da palavra de Deus. E chegando naquela comunidade, mais de 3.000 indígenas naquela aldeia. Começamos a realizar pontos estratégicos naquela aldeia. E a gente via que não somente as crianças iam, mas os pais, as mães, estavam todos sentadinhos lá com aquela fome de ouvir algo para saciar a sua fome de Deus. E quando nós fizemos o convite, irmãos, no encerramento daquele trabalho infantil, 91 crianças aceitaram a Jesus como Salvador. E pré-adolescentes. E no final, a irmã Beni estava ministrando naquele encerramento. E veio um indígena e veio e falou no meu ouvido e disse: tem uma coisa para falar para vocês. Diga. Ele disse: os caciques todos estão ali. Esse pátio, irmãos, daquela aldeia, de maneira nenhuma poderia se dirigir trabalho lá, porque é um lugar sagrado para a cultura, onde eles fazem rituais, fazem suas danças. Todos os dias eles estão sentados no pátio, no chão, para fazer, vamos dizer, revitalizar suas histórias. E ficam contando, conversando, todos os dias. Os mais velhos. Então um deles chegou e disse: olha, os caciques estão tomando ali uma decisão. Na hora do nosso encerramento daquele trabalho, qual é a decisão deles? Eles estão autorizando todos os domingos ter culto aqui no pátio. Eles querem receber o alimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos amados, se você imaginar o quanto Deus quer usar a igreja para saciar a fome espiritual das pessoas. Nos povos indígenas, no sertão maranhense, tem uma terra árida, mas corações sedentos da palavra de Deus. E nós voltamos para daquele culto. E das lideranças daquela aldeia disse: vocês deveriam ter me esperado para estar naquela aldeia. Nós vamos voltar. Ele disse: pois vocês vão voltar mesmo. E eu quero estar aqui nesse dia. E nós vamos juntar todos os homens e mulheres para ouvir desse Deus. Aleluia. E nós vamos retornar, irmãos, em nome de Jesus, em novembro, naquela comunidade. E que os irmãos orem, porque é tempo de alimentar a multidão sedenta de Deus. Tem dificuldades? Tem. Tem barreiras? Tem. As ONGs estão querendo impedir que a gente entre nas comunidades indígenas do Zauaguajá. Mas ali, irmãos, um casal de indígenas que já conhece Cristo, eles entraram em uma aldeia. E nós conversando com um casal da aldeia Massaranduba, vai estabelecer ali o reino de Deus. Que nós não podemos entrar. Então a gente orienta eles. E eles estão indo lá. E quando eles me mandam as fotos, todos eles sentados, ouvindo a mensagem na sua própria língua. Glória a Deus. E aí eu conversando, os irmãos sabem, né? Nós, assembleianos, nós que a gente quer ver logo a decisão, né? A pessoa levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus. E aí eu falei para ela: Maputiri, alguém aceitou Jesus aí? Ela disse: calma, não é assim, a gente não pode espantar o peixe. Vamos jogar primeiro a isca. Eles ainda vão entender. Quando eles começarem a entender, eles vão abrir o coração para Jesus. Glória a Deus. E eu passando, fui para uma outra região com a missionária Beni. Irmãos, é área indígena, é povoados, todos pedindo socorro. E aí uma missionária disse: missionária, venha nos ajudar aqui a fazer o trabalho da EBF das crianças missionárias. Nosso tempo não tem brecha. E eu fiquei com dó, viu, irmãos, do trabalho. E eu disse: Beni, nós vamos fazer o trabalho da aldeia Massaranduba e terminando lá, já que nós estamos no caminho, vamos seguir para frente para fazer esse outro trabalho. Então nós pegamos o carrinho já para frente,
20 quilômetros de costela de vaca para frente, né? E saímos, chegando lá, fizemos o trabalho, realizamos para a glória de Deus. E eu disse para ela, vamos encostar ali. E ali tem uma aldeia que é proibida a entrada de missionário. E nós vamos estar orando na beira desse rio, bem aqui, para o Senhor abrir essa porta para a entrada do Evangelho. Glória a Deus. E nós tentei entrar, né? E eu não vamos entrar de forma que nenhum indígena nos veja, né? Primeiro, então nós entramos numa porteira, seguimos, fomos bater na beira do rio, que do outro lado é onde eles moram. Eu disse, vamos aqui fazer uma oração rápida antes que chegue algum indígena, né? E nós levantamos ali um clamor na beira daquele rio, para o Senhor abrir a porta, estabelecer o seu reino, saciar a fome espiritual daquele povo. Louvado seja Deus. Irmãos, muitas pessoas de instituições, elas proíbem, mas os indígenas estão sedentos. Não são os indígenas que não querem. Eles querem. Eles querem. Mas os líderes de instituições é que proíbem a nossa entrada. Então, nós queremos que aquele povo, irmãos, eu tenho dito para a missionária Beni, no dia que eu sair do campo missionário, que eu me jubilar, né? Não sei quando. Mas se aquele povo for alcançado, eu vou sair alegre, satisfeita, com o coração disposto, porque nós realizamos um trabalho no meio daquele povo. Irmãos queridos, e aquele povo estão sedentos do Evangelho. Então, nós alimentarmos a multidão, seja de maneira física ou espiritual. Jesus confere a nós esta grande responsabilidade, que foi encabeçada por 12 homens, e que hoje expandiu pelo mundo, e ainda falta muito a percorrer, falta muito a alcançar, há muita gente com fome de Deus, e nós precisamos alimentar. Quando você estiver lá no seu comércio, quando você estiver lá na sua loja, lá no seu gabinete, lá no seu escritório, não despeça nenhuma pessoa sem oferecer o pão da vida. Sacia a fome de alguém. Irmãos, muitas vezes, alguém sai de perto de nós e nós dizemos assim, eita, mas eu deixei passar uma oportunidade, agora é tarde demais. Você é o agente de Deus para alimentar alguém. Você é o responsável de saciar a fome de alguém. Olha, irmãos, quem tem fome e sede, tem pressa de ser saciado. Mas será que quem já foi saciado tem pressa de saciar alguém? Será, irmãos? Oh, que Deus tenha misericórdia das nossas atitudes. Quem tem fome e sede tem pressa de ser saciado. Mas será que nós que já fomos saciados, temos essa pressa de levar esse pão? Jesus nos chama para alimentar alguém nessa noite. Está perto de você. Sabe o que Jesus disse? Ele disse para os discípulos, essa multidão, faz dias que eles estão comigo, e eu não vou despedi-los com fome. Jesus disse isso. E sabe o que ele quer dizer para nós nessa noite? Tem muitas pessoas que estão com você e está com fome. E você está deixando essa pessoa partir com fome na alma. Não deixa, irmãos. Aproveita. Deus está te levantando como um saciador da fome, seja física ou espiritual. Não despeça ninguém com fome. Talvez alguém que está caminhando contigo, que está do teu lado todos os dias, e a tua visão está embaçada, para não ver o profundo de uma alma ferida, que precisa do pão da vida. Glória a ti, Senhor, porque eu sei que o Deus em quem nós servimos vai agir dentro de nós. Quando eu falo, eu posso estar falando comigo, irmãos. Um dia, eu estava em casa, na aldeia Igarana, e um jovem indígena, um senhor, chegou para mim e sentou na área da casa. Era à noite, mais ou menos umas 7 horas da noite.
E ele disse, e eu comecei a falar com ele, perguntei como ele estava. E ele disse, Irani, olha para esse céu. E eu olhei para o céu. E ele disse, está escuro, não está? Eu disse, sim, pois assim é a minha vida. Irani, tu já viu uma pessoa que não sorri? Sim, já vi. É feio, não é? Uma pessoa que não sorri. Ele disse, assim sou eu. E começou, Irani, tu já viu assim, uma parede toda torta? Pois assim sou eu, não tem prumo na minha vida. E eu vi dentro daquele indígena uma alma pedindo socorro. Irmãos, mas ele usava muitas drogas, misturado com as coisas do branco. Mas ele dizia assim, eu preciso de ajuda. Levei aquele jovem para um centro de recuperação no Piauí. Foi um que eu encontrei, que daria certo para ele. Depois ele retornou, sabe como? Liberto e batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Sedento, irmãos. Às vezes alguém se abre e a gente fica só ouvindo. E aí nós costumamos dizer, pode falar, eu estou te escutando. E fica por ali mesmo. Mas quando alguém abre o coração, porque ele está dizendo, eu tenho fome de algo que vem saciar a minha fome espiritual. Alguém que caminha conosco, que está ao nosso lado. E nós temos essa responsabilidade de saciar esta fome. Quantos missionários estão no campo, irmãos, e precisam de ajuda para saciar alguém? Quantos missionários, quando alguém manda uma cesta básica? Hoje eu estava conversando com uma missionária e ela disse assim, nós ganhamos 3 cestas básicas para dar para os indígenas mais carentes da nossa aldeia. Eu disse, para quem você vai entregar? Ela disse, para irmão fulano e irmão fulano. Eu disse, muito bem, mas eu só quero te dar uma sugestão. Dê uma para uma família que ainda não conhece o pão da vida. Ela disse, eu não tinha pensado nisso. Porque às vezes nós temos o primeiro dever de alimentar os nossos. Mas lá fora nós temos um amor para demonstrar através de atitude. Glória a Deus. E aí, irmãos, o pão da vida, que é Cristo, Ele está em nós, já saciou a nossa fome. E a Bíblia diz, quem não alimentar um destes pequeninos, é como que não estivesse alimentado a mim mesmo. Jesus se identificou com os necessitados. Quem eu estive sede e tu não me deste de beber. Jesus se identificou com os sedentos. Quando ele estava lá em Samaria, lá no poço da Samaria, com aquela mulher samaritana. Ele não via simplesmente uma sede física. Ele olhou para dentro daquela mulher e ele viu que dentro dela tinha uma sede além do físico, uma sede espiritual. E ele aproveitou a oportunidade. Ele saciou, ele ajudou aquela mulher a saciar a sua sede física. Mas também, aí quando ele viu dentro dela, ele disse, se tu me pedisse água, eu ia te dar não essa água que vai matar somente a tua sede física, mas eu te daria a água viva. Glória a Deus. E quantas pessoas, amados, precisam de água viva? Quando nós estávamos lá na aldeia Canela, agora, a última vez, estávamos ali com mais de 300 crianças na nossa frente. E homens e mulheres mais atrás. E aí, de repente, não sei se era no momento que a Beni estava ministrando ou era uma outra jovenzinha. E aí todas as crianças e tanto adultos olharam para o céu e deram um brado de alegria. Aí eu fiquei. Aí eu perguntei para o indígena, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, não, tu está vendo a lua bem fininha ali que está saindo? Eu disse, sim, é porque quando eles olham para a lua assim, eles vão dizer que vai ter água e vai ter muito alimento na terra para nós. Sabe o que é isso, irmãos? A esperança do pão e da água. Porque são substâncias primordiais para a vida da pessoa. Então, eles olharam a lua,
deram um grito de brado de alegria, porque esse ano, como dizendo, vai vir água, vai vir alimento na roça, nós vamos encher a barriga, nós vamos saciar a sede. Então, irmãos, a gente aproveita para contextualizar que Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, aleluia! E eles vão procurar conhecer ao Senhor. Na festa dos tabernáculos, quando Jesus foi, no 8º dia, Jesus era muito observador. E ele olhou, lá vem os sacerdotes, coloca água sobre o altar, uma água específica, e colocaram lá, e Jesus, agora vai ser o momento de me autopropagar. Eles vão agora conhecer a finalidade da minha vida estar entre eles. E quando Jesus olhava, os sacerdotes despejando, derramando a água sobre aquele altar, brada de lá, aquela voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Jesus se autopropagou como a água, a fonte da vida para aquele povo que estava esperando o Messias. E ele dizendo: eu sou o que vocês estão esperando, eu sou o que vai saciar a sede de vocês, eu sou o pão que vai alimentar a alma de vocês. Jesus é maravilhoso, irmãos. E esta sede não está somente aqui na cidade, essa fome não está somente aqui na cidade. Esta fome está nos arredis do nosso Brasil. Está lá no Maranhão, nas aldeias do sertão, lá nas aldeias dos Yanomami, está lá nas aldeias dos Guajajaras, dos Auaguajá, lá nas aldeias dos Caapó. E ali, irmãos, tinha um indígena da aldeia Capó. E ele chegou para o indígena, para o Cajá, e disse: parente, eu escuto tu falar essa palavra, e eu sinto algo assim dentro de mim, diferente. Parente, quando tu fala essa palavra, às vezes eu tinha medo, eu tinha tristeza, mas quando eu escuto tu falar essa palavra, eu sinto assim uma coisa diferente dentro de mim. É a água da vida, é a alegria, é a paz que vai brotando dentro dele. Glória a Deus. E aquele indígena entregou sua vida para Jesus. Porque Cristo é o único que sacia a sede da alma, é o único que alimenta a alma do homem. Irmãos, nesse mundo, tantas pessoas estão vivendo, querendo comer para alimentar sua alma, coisas, iguarias da vida, e elas amanhecem de uma forma tão triste, com um peso na alma, no coração, porque satisfizeram a sua alma de forma errada. Mas nós que temos o pão da vida, quando você sai desse culto, você chega na sua casa, você dorme, você amanhece com a misericórdia e a graça de Deus, um louvor nos teus lábios, porque você tem o alimento verdadeiro na tua alma. A água da vida está contigo. E é por isso que Jesus diz: vocês é que vão alimentar. Jesus não confere a nós aquilo que nós não podemos fazer. Ele não nos manda dar aquilo que não está ao nosso dispor. Ele manda porque nós temos essa fonte dentro de nós. Queridos irmãos, vamos saciar a fome e cuidar dos necessitados. E naquele grande dia, Jesus não vai dizer para nós: apartai-vos de mim. Não, Ele vai dizer: entre no gozo do teu Senhor. Porque eu estive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Irmãos amados, esse beber, essa fome não é somente física, também espiritual. Não é somente espiritual, mas também é física. Jesus se identificou com os necessitados, porque Ele quer que a igreja, nós, tenhamos essa compaixão, nos identifique com Ele, através das atitudes do amor para com o nosso próximo. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque essa amada igreja, ela tem sido, vamos dizer assim, tem tido uma conexão com Deus.
no sentido de cuidar da sua obra, cuidar dos missionários. Quando o missionário falava aqui, eu já até comentei com alguém, quantas igrejas, elas estão prontas para abençoar o missionário que é do seu hall de membros, que é do seu meio, faz parte da sua membresia. Irmãos, o reino é tão complexo para a gente limitar dentro dos nossos padrões, né, irmãos, de requisitos. O reino, naquele grande dia, vai ter nações que serão representadas diante de Deus. E a igreja que assim faz, como vocês estão fazendo, naquele grande dia, vocês serão cúmplices do bem da obra missionária. E naquele grande dia, homens e mulheres de tribos e nações estarão diante de Deus, porque vocês estiveram lá, independentemente de quem seria o missionário ou de onde seria, mas abrigaram no coração de vocês o desejo de saciar a fome e a sede espiritual no campo missionário, aonde quer que fosse. Deus abençoe essa igreja de forma abundante. E que lá no teu celeiro jamais falte a semente, para que tu semeis, e que a fome dos famintos sejam saciados, que a sede dos sedentos sejam também saciados. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quero finalizar essa palavra dizendo: não despeça nenhum faminto de perto de você sem ser alimentado. Alimente com uma palavra, alimente com algo que estiver à tua disposição, mas não diga, vai, porque já está tarde, vai, porque ali na frente tem algo para você receber. Não, o pouco que você tem, diga, Jesus está aqui, o que eu tenho, eu vou semear no teu reino, eu vou alimentar o faminto, eu vou saciar a sede do sedento, e o Senhor vai multiplicar na tua sementeira. Louvado seja Deus. A sede, irmãos, de Deus está em todos os lugares. Eu estou ali na casa da Leca, daquela janela, a gente dá um vislumbre de vários lugares. E nós oramos pelo Rio de Janeiro, porque a gente ouve muitas coisas. E nós contemplamos aqueles morros, ao longe da nossa visão. E nós abençoamos com paz. Nós abençoamos que chegue em muitos sedentos o pão da vida, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nas aldeias indígenas, muitos indígenas que aceitaram a Jesus como Salvador, eles não têm como mais precioso o alimento físico. Eles querem ver o seu parente sendo alimentado verdadeiramente com o pão da vida, com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós recebemos uma notícia que um indígena de uma outra aldeia havia morrido. E eu falei, morreu de quê? Ele disse, morreu, estava bêbado, caiu da cadeira, acho que quebrou o pescoço. Irmãos, eu fiquei tão preocupada. E no grupo Capó, eles só falam na língua Capó. Eu não entendo muito pouco na língua Capó. E eles começaram a colocar áudio, e eu vou no privado de alguém que fala português e perguntei o que foi. Então ela me falou que aquele indígena tinha morrido. O indígena falou para mim assim, irmã, nós precisamos ajudar os parentes a sair dessa vida de morte. E eu disse para eles, depois do dia 20, nós vamos estar aí. Vamos reunir toda a comunidade, que são aproximadamente 700 a 800 pessoas. Crianças, homens e mulheres, na frente da casa do cacique. Um grande barracão. E hoje eu falei com o cacique, falei a proposta para ele, que ele não é crente, mas apoia a obra de Deus.
E eu disse, você concorda? Fazermos um café da manhã, eu levo pão, café e leite. Todos os homens na frente da sua casa. E nós vamos fazer um devocional bíblico. E depois servir um pão com café e leite para toda a sua aldeia. E falar da liberdade que tem em Cristo. E dizer para eles que o verdadeiro pão que alimenta o físico é o pão, o café e o leite. E depois a palavra de Deus. E ele disse, está tudo combinado, Irani. Eu concordo contigo. E eu disse para eles, depois do dia 20, nós estaremos aí. Irmãos, orem, porque Satanás tem ceifado vidas. Mas nós vamos alimentá-los com a palavra, o pão da vida. E Jesus vai fazer uma grande colheita de homens, capó, para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Só para finalizar, amados, lá na tribo Auaguaxá, é proibido a nossa entrada. E alguém disse para mim assim, olha, Irani, tem um problema nas aldeias Auá. Eles sempre estão bebendo cachaça num povoado. Eu disse, vamos ter um argumento. Eles podem sair e lá nos bares alguém dá cachaça para eles. E nós não podemos entrar para levar o pão da vida, que é Jesus. Vamos começar a argumentar isso, né? Então nós fomos lá, procurei uma casa sítio para nós alugarmos fora, na entrada da aldeia. Procurei, não encontrei, mas deixei uma pessoa lá responsável para nós contactarmos com esses indígenas fora, para nós começarmos a levar a mensagem do Evangelho. Irmãos, o desafio é grande, a multidão está faminta e a igreja é a gente que é alimentadora da palavra de Deus. Nós somos esses dispenseiros do alimento espiritual para tanta gente faminta. Que Deus abençoe essa amada igreja, guarde esta palavra em nossos corações e que Cristo seja cada dia mais essa fonte que jorra dentro de você para salta para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Dá vontade de ficar aqui ouvindo, né, e recebendo, se alimentando, né, dessas vivências missionárias, dessa mensagem tão maravilhosa que a nossa querida missionária Irani nos trouxe. Lá fora, nós temos algum material, né, que a nossa irmã trouxe, a nossa missionária Irani e a nossa missionária Beni. Tá? Se você quiser ajudar, com certeza você vai abençoar muito o ministério da nossa querida irmã. E também tem lá a nossa carteirinha da Secretaria de Missões. Se você quer ser sócio dessa secretaria,